Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Apis Money, que é o canal onde a gente ajuda apicultores a melhorarem até 30% a produtividade do seu apiário. Eu sou o Gustavo Nadelbijos, médico veterinário e apicultor há 26 anos. O tema de hoje nós vamos falar sobre planejamento da colheita, que é um tema muito importante e muitas vezes o apicultor não dá a devida atenção a esse assunto. O planejamento, como o próprio nome diz, ele vai preparar todo o esquema, todo o passo a passo da colheita para que não falte nenhum equipamento, para que não ele faça a colheita em dias inadequados. Então, tudo isso a gente vai ver a partir de agora para que vocês possam tomar decisões mais assertivas aí no apiário de vocês. O que é o planejamento da colheita? Planejamento é você preparar todo o passo a passo que você vai realizar para determinado objetivo. Então, nesse caso aqui agora, a gente vai preparar ou dar o passo a passo para você montar o seu planejamento aí para fazer a colheita. Então, desde observar questões do carro, do veículo para transportar, o equipamento e o material que você vai precisar para poder fazer essa colheita, para que não chegue lá e acabe faltando, por exemplo, o fumegador, que já aconteceu comigo. Então, para que não aconteça, a gente faz esse planejamento para que tudo dê certo, a gente tenha uma boa colheita e também a gente possa colher nosso produto com qualidade. Beleza? Então, vamos lá. Se eu não fizer esse planejamento, a gente tem alguns problemas. Por exemplo, como eu disse mesmo aqui, você tem o problema de, às vezes, esquecer, muitas vezes, equipamentos essenciais, como fumegador, ou não ter abastecido naquele momento e no dia seguinte está tudo fechado, você não tem mais onde abastecer o veículo. Começa a chover ou começa a ter qualquer outro tipo de problema que possa ocorrer. E com o planejamento a gente consegue até prever o que pode acontecer e se preparar para que você possa ir para o campo com muita tranquilidade e trazer as melgueiras cheias. O primeiro passo, então, basicamente, é fazer uma visita anterior a essa colheita, para você saber exatamente o que nós temos aí para colher, se o mel está preparado para ser colhido também, então ele tem que estar praticamente 100% operculado, ou seja, com aquela camada de cera que pega todo o favo, e isso a gente só consegue fazer com alguns dias de antecedência. Então tem que abrir as colmeias para saber se está tudo pronto para a gente realizar essa colheita. Outro passo é a gente fazer o levantamento de quais os materiais a gente vai precisar. Então, geralmente nós temos os recipientes que vão receber esses favos. Então pode ser caixas, pode ser melgueiras vazias, pode ser ninhos, depende do material que você está trabalhando também, isso vai contar bastante. Então fazer o primeiro levantamento do que eu preciso levar para poder colocar esses favos e transportar com qualidade. Por exemplo, lonas e outras coberturas que você também precisa para evitar sujidades na hora do transporte. Fumegador, macacão, formão, fazer todo o levantamento. O interessante é você ter até um checklist por escrito para justamente não esquecer nada. Eu contei que eu já esqueci fumegador, mas também outras vezes esqueci o fósforo ou o isqueiro para poder acender o fumegador. Então é muito importante que você tenha todos esses detalhes muito bem elencados e aí vai dando só um tique ali num checklist para você poder não esquecer todas as coisas. Planejamento também ali para o veículo, tá? Você tem que estar com o veículo todo em dia, a manutenção, abastecido, óleo, freio, direção, pneus, inclusive, né? E outro passo é ver a previsão do tempo. A previsão do tempo ela é muito importante. Naquela visita que você fez para poder avaliar tudo que está, se as colmeias, né, as melgueiras estão prontas para você fazer a colheita, é importante que você já avalie a previsão do tempo para a próxima semana da colheita, né, do dia ou da semana ou alguns dias para frente, e aí sim você possa
fazer também um planejamento que naquele dia não vai estar chovendo ou não vai ter tempestade. Eu sei que as tempestades são mais difíceis de prever, mas você já tem uma noção de quando ela pode acontecer. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, na época de final de ano, entre dezembro e até fevereiro, nós temos tempestades ocasionais. Elas acontecem sem mesmo serem previstas. Mas elas acontecem basicamente no período da tarde. Então você pode, por exemplo, programar a sua colheita para fazer de manhã em qualquer dia da semana que vem, por exemplo, né? E você pode também, além disso, você pode levantar com uma semana de antecedência como que vai estar o clima naquela semana da colheita. Se ficar realmente muito chuvoso, com muita umidade, é interessante aguardar pelo menos aí uns 2 a 3 dias de sol para que você faça a colheita e o mel não absorva toda a umidade do ambiente. Então, todos esses aspectos são muito importantes, né? E se você não fizer esse planejamento, vai acontecer como eu fazia antigamente, né? Amanhã a gente vai colher mel. Antigamente era mais difícil, inclusive, a gente ter as previsões do tempo, por exemplo. Chegava lá, né, aquela chuva, não tinha condições nem de colher, tamanha era a umidade relativa do ar também. E nas vezes que eu resolvi colher do mesmo jeito, praticamente eu perdi todo aquele mel porque ele absorveu muita umidade e aí nem consegui vender para entrepostos e muito menos embalar. Eu tive que transformar em outro produto e isso causa também um certo prejuízo, porque você gasta seu tempo, né? Você tem um custo, né, para poder ir até o apiário, tem um custo de equipamentos, e isso tudo, se você não colher e não gerar receita, você tem um prejuízo, né, consequentemente, tá? E o maior benefício de você fazer esse planejamento é justamente poder evitar alguns contratempos e evitar também prejuízos. Por exemplo, você está dirigindo com o carro lá, você não fez a revisão e de repente ele quebra uma peça, você perde o dia e não consegue colher, tem que retornar, aí você tem problema com o mecânico, o guincho, né, os custos com tudo isso. Se você não abastecer, deixar abastecido um dia antes de ir, não deixem para abastecer no dia, abasteça um dia antes, deixem o veículo pronto um dia antes, já carregado com tudo que você vai precisar. Porque no dia seguinte você pode de novo fazer um checklist ali para saber se está tudo dentro dos conformes, se está levando todo o equipamento, se o dia vai ser adequado e se as melgueiras estão prontas para serem colhidas. E isso você tem que ter visto lá para trás. E também faz parte do planejamento de colheita, tá? Todos esses aspectos têm que estar muito bem, descritos. E não é só, às vezes, na cabeça, gente. Eu sei o que eu estou falando porque eu fazia dessa maneira também. E muitas vezes, não foram poucas as vezes, que eu tive muita dificuldade na colheita, tá? Para poder adequar, e a gente começa a fazer aquelas gambiarras que não compensam, tá? No final das contas, você pode acabar até contaminando o seu mel, por exemplo, se você não levar uma lona para poder cobrir na hora do transporte das melgueiras. Então, dependendo da época, você pode estar numa época seca, que aqui, pelo menos no Mato Grosso do Sul, você tem uma boa produção em setembro e agosto, porém é uma época extremamente seca. Então a poeira, vocês sabem, já está, basta andar um pouquinho, aquilo levanta uma poeira que, Deus do céu, né? E se você não tiver essas melgueiras protegidas, essa poeira acaba grudando lá no mel de alguma maneira, entrando nas melgueiras, e grudando ali na parte dos opérculos, ou se tiver favos ainda não muito operculados, essa poeira vai para dentro dos alvéolos junto com o mel. E isso também causa uma baixa qualidade na produção, no produto principalmente, tá? E isso, claro, também traz prejuízo. Então, o que eu não quero é que vocês tenham prejuízo. E o planejamento, vocês estão percebendo que ele é muito simples de realizar. É quase que um checklist mesmo do que tem que ser feito, do que tem que ser levado, tá? As distâncias é bom calcular também, sempre tá de acordo. E uma semana antes, tá? Olhando previsão do tempo, acompanhando previsão do tempo e clima,
vocês façam a revisão lá nas melgueiras, determina se está pronto ou não para colher e já verifiquem essa previsão do tempo, porque, por exemplo, tá tudo certinho, tudo cheio, tudo fechadinho, bonitinho. Aí durante a semana que você vai ficar esperando ali, tem 3 dias de chuvas direto. E isso pode causar um consumo das abelhas de todo o mel. Eu já tive, quem não passou por isso ainda, às vezes vai passar. E o que é também que a gente não quer. Então, se for entrar ali 3 dias de chuva, você pode antecipar a colheita, isso aí, ó, tudo dentro de um planejamento, para não perder a produção, porque se ficar 3 dias ou mais de chuva sem parar e o enxame bem equilibrado, é muito provável que ela vá consumir todo o produto que está estocado. E também já passei por isso algumas vezes até falar, olha, tem que ser feito alguma coisa para não ter todo esse prejuízo, porque senão fica muito complicado, beleza? Bom, e qual que é o momento então da gente fazer? Existem 2 momentos que a gente tem que fazer esse planejamento. O primeiro, já falei anteriormente, que é aquele momento em que uma semana antes você vai até o apiário conferir o que você tem de melgueiras para colher. Número exato, se os favos já estão praticamente operculados, olhar a previsão do tempo, fazer às vezes uma última manutenção no veículo para não ter problema na hora da colheita. Então esse veículo tem que estar revisado, né, tudo certinho, desde pneus, freios, óleo, tudo, tá? Para não ter falha lá na frente quando você for de fato colher. Pode até estragar ali nessa primeira visita para verificação das melgueiras, mas depois já fica muito complicado, tá? Aí o prejuízo realmente é na certa, porque você vai de novo fazer a colheita. E é interessante também, o outro momento para você fazer esse planejamento é logo após a visita ao apiário para ver se as melgueiras estão prontas. Caso estejam com menos, né, de 90% aí dos favos ainda não operculados, não é o momento correto de colher. Vocês podem ter uma umidade excessiva na entrada, né, no transporte ou até mesmo na colheita. Se choveu bastante, aquela umidade relativa do ar está alta, o mel é extremamente higroscópico, ele absorve bastante umidade e aí vai fermentar o seu mel, ou o entreposto vai fazer análise ali de umidade e vai perceber ali, vai confirmar que ele está acima de 20%. Lembrando que os entrepostos gostam de comprar até 18,5% de umidade. E se você embalar esse mel, mesmo que esteja ali fechando 20%, que é o que o Ministério da Agricultura permite dentro da legislação, você corre ainda um risco desse mel fermentar. Então não é bom a gente fazer uma colheita de qualquer jeito, sem a lona, em dias inadequados, e isso tudo a gente vê nesse primeiro momento do planejamento. O segundo momento é um dia antes de sair, que é carregar o carro, conferir os equipamentos. Outro detalhe importante, muito interessante, até para ajudá-los aí a reduzir custos. O que geralmente eu faço é levar o mesmo número de melgueiras que eu levantei no primeiro planejamento da colheita, tá? E deixo as melgueiras prontas com lâmina de cera. Ou já favos puxados, mas esse, por exemplo, vai ser a primeira colheita, geralmente eu não tenho favo puxado, eu tenho lâmina de cera. Então eu levo a mesma quantidade de melgueiras que eu vou colher, eu levo, ou um pouquinho menos, né? Por exemplo, você vai colher 3 melgueiras, leva 2, pelo menos, para deixar lá nas colmeias, para que elas possam dar continuidade e você vai apenas uma vez para o apiário fazer colheita. Trazendo essas melgueiras para a sala de extração, bate o mel ali, né, faz a extração, tudo certinho, e essas melgueiras já batidas, você pode fazer a colheita em outro apiário que está pronto também para ser colhido. Tá? A cera mais velha, depois do último apiário colhido, você pode derreter, ainda mais em locais onde você tem um pequeno besouro da colmeia e uma forte tendência é ter traz. Então o ideal é você ou armazenar muito bem esses favos, com álcool, gás toxin, o que vocês tiverem na mão para armazenar bem,
ou até mesmo debaixo de um barracão bem ventilado e com bastante luz natural. Isso aí evita bastante a traça vir, e vocês podem colocar também aquelas bolinhas de naftalina para evitar que a traça venha nesses barracões aí abertos, tá? Se você, isso eu estou falando assim, terminou a colheita, você já traz de volta, tá? Do último apiário. Se você quiser trocar tudo por lâmina de cera, também não tem problema, porque aqui a gente tem feito basicamente dessa forma, porque os favos ainda são novos, mas se por acaso eles começam a escurecer, eu gosto de derreter, porque você ganha mais cera e também a sanidade, a saúde das abelhas fica muito mais forte, parece. Fica mais saudável e até evita um pouco a presença do besouro, que adora um favo velho. Então, já dou essa dica aí para quem tem problema com o besouro nos seus apiários. Se você não tem outro apiário para colher, da mesma forma, leve um número de melgueiras, nem que seja uma pelo menos, para deixar lá, para ela trabalhar essa melgueira com lâmina de cera, enquanto você pode armazenar as melgueiras colhidas. Ou numa próxima revisão você leva mais uma, se quiser levar todas também, não tem problema. O que não utilizar, você traz de volta para o seu local ali, onde você armazena as melgueiras de forma adequada, com gás toxin, com ventilação, com luminosidade, ou mesmo utilizando o álcool. Você pode colocar também esses quadros em tambores, ou até em lonados, tá, pessoal? Com 1 litro de álcool aberto dentro da lona, para que esse álcool possa ali evaporar e ficar protegendo a cera e evitando que a traça se desenvolva, até você levar essas melgueiras de volta para o campo e para as colmeias, tá? Então, é outra forma de você também planejar, isso que eu falo. Esse outro momento de planejar é praticamente ali um dia antes, ou alguns dias antes, depois da primeira visita que vocês fizeram, para determinar o número de melgueiras que vocês vão colher. Tendo isso nas mãos, essas informações, a colheita vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais rápida, os custos vão cair e você vai ter muito mais qualidade também no seu produto, beleza? Por onde eu posso começar esse planejamento, Gustavo, que se eu nunca fiz um negócio desse? Vocês podem anotar, gente, em qualquer pedaço de papel, caderneta, no computador vocês podem fazer até uma planilha ou no próprio Word ali mesmo, de forma muito simples, mas é importante colocar datas também, porque isso vai servir para você como um histórico, inclusive sabendo até a época que você colheu o mel daquele ano, daquela colheita. Então isso é muito interessante também como informação para você começar a fazer um planejamento até maior para o seu próprio empreendimento, seja apiário, seja qualquer outro. Mas como a gente está falando de colheita, então se você for juntando essas informações, você tem uma riqueza de conhecimento que pode ser utilizado para as próximas colheitas, para as próximas safras. Então é importantíssimo que você deixe tudo isso registrado e da forma mais simples possível. Não precisa ser em absoluto aquelas planejamentos de grandes empresas, etc. Mas um planejamento muito simples com anotações que vocês possam ter ali e fazer ali uma análise do histórico, inclusive, para programar, aí, ó, olha que legal, e planejar novas colheitas. Vocês vão, inclusive, com o planejamento ali, ele às vezes pode fugir um pouquinho do que você planejou, mas dali você pode ter também uma melhoria de processos. Vocês podem analisar todo esse primeiro processo de colheita e depois já pensar em melhorias de processo. E para que eu sempre pego no pé dos meus alunos sobre essa questão de melhoria de processo? Porque isso facilita o trabalho depois e ajuda no principal, que é reduzir custos. Um bom planejamento, ele ajuda a reduzir custos. E o que a gente precisa na atividade ou qualquer atividade econômica é reduzir custos para você poder aumentar um pouco a sua margem de lucro também. E o planejamento ele é imprescindível para que isso aconteça. Se você vai fazendo de qualquer jeito, tá? Primeiro, não é uma forma profissional de tocar um negócio. Mesmo que esse apiário seu seja de lazer ou de hobby, mas ele tem que pelo menos se pagar
para você ficar feliz também, ou até mesmo lucrar um pouquinho ali. E isso é possível, tá? Desde que você tenha tudo isso muito bem programado. Se você não tiver programado e for tocando com a barriga, a gente vai ter uma característica que o pessoal sempre fala, o brasileiro é assim mesmo, deixa tudo para a última hora. O brasileiro é corajoso, vai fazendo aí de qualquer forma e acaba fazendo. Só que a gente acaba patinando naquele processo e também nós não nos tornamos profissionais. Como em outros países, nós observamos uma apicultura muito mais pujante, muito mais lucrativa do que a nossa, que nós temos aqui uma potencialidade gigantesca e a gente não está sabendo aproveitar. E basta ajustar esses processos dentro da cadeia produtiva, aí, um planejamento apenas ali para a colheita, que vocês vão ver o avanço que vocês vão ter no negócio, no apiário, que está sendo tocado de uma forma profissional. A redução de custos é o primeiro ponto que você enxerga assim e fala, poxa, foi muito mais rápido, nossa, colhi com muito mais eficiência, poxa, já todo o material que eu trouxe foi suficiente para fazer essa colheita e foi, foi perfeito, deu tudo certo. Eu vi que não ia chover, vi que ia estar uma temperatura agradável, ou, por exemplo, vai estar muito quente, eu vou um pouco mais cedo, ou vou depois das 3 horas, 2h30 da tarde, eu começo a partir para o apiário para colher no final da tarde, tá? Ou em dias que tem, por exemplo, muita pilhagem, tá? O ideal mesmo, tá? Seria fazer a colheita, se tiver mel para colher e aí for um período com baixa entrada, mas tem mel para colher, vocês têm a opção de fazer essa colheita de noite, nunca sozinhos, tá? Mas sempre com alguns companheiros ali e com uma lanterna, uma luz vermelha, em que a abelha não consegue enxergar. E você trabalha num horário mais tranquilo, de temperatura, isso aí, dentro da previsão do tempo e no planejamento você vai ver, olha, poxa, essa semana aqui vai fazer 45 graus, então acho que melhor a gente ir de noite, né? Isso acontece aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente na transição ali da seca para as chuvas, tá? E a gente tem temperaturas muito altas, que às vezes é interessante a gente fazer a colheita à noite mesmo. Dentro desse planejamento, muitos apicultores gostam de utilizar, não dentro do planejamento, mas um equipamento que vai, perdão, e que pode ser utilizado é o soprador. Essa colheita de noite, o soprador é essencial. Mas se forem poucas colmeias, você pode também dar aquela chacoalhada, tá? Tomando aquele certo cuidado de ficar um pouco longe da colmeia para não encostar, tá? Deixa a melgueira ali de lado, num suporte, tá? Com as tampas de baixo e de cima, porque o ideal é você tampar as melgueiras para evitar que as abelhas fiquem, né, tentando entrar. De noite já é mais tranquilo. E a gente está falando desse período noturno, né? A colheita no período noturno. E aí você fazendo a colheita lá com o soprador vai muito mais rápido, então colocar aí na balança, ver se o custo-benefício de ter um soprador vai compensar. Ele compensa quando você tem aí um número maior de colmeias, e quando você tem um número que você dê conta de colher em até 2 horas, por exemplo, o ideal é mesmo vai quadro a quadro, ou outras técnicas que diversos apicultores têm aí Brasil afora. O quadro a quadro você pode ir selecionando também, mas isso eu sugiro fazer uma semana antes, tá? Para saber exatamente se você tem quadros prontos para fazer. Então, em uma semana vocês podem fazer esse levantamento de quantos quadros, né, e quantas melgueiras vocês vão colher, inclusive até para poder levar de volta já na colheita um número X de melgueiras que vão ajudá-lo aí a não ter que retornar no dia seguinte ou 2 dias depois para devolver as melgueiras para as colônias. Então, esse também estudo faz parte do planejamento e que vai ajudá-los muito a reduzir custos, ainda mais quando a gente tem as variações aí do preço do mel, que muitas vezes derrubam o mel para baixo. Se você não tem essa redução de custo, ou seu custo está muito alto, a atividade acaba não gerando aquele lucro que você espera. Então, isso é extremamente importante que você também faça essa visita anterior, com alguns dias antes, ou pelo menos uma semana antes. E por que uma semana antes também? Porque é um prazo muito bom
para você avaliar se, por exemplo, como eu comentei do exemplo da chuva. Se for chover ali 2, 3 dias seguidos na semana seguinte, você tem tempo de antecipar, agilizar aí para o segundo planejamento, da ida para o apiário para a colheita, e poder antecipar a colheita antes da chuvarada. E aí você já sabe também se vai ter que alimentar depois ou não. Isso tudo você vai analisar durante a colheita e durante essa primeira visita para poder se planejar melhor ainda. Então são 2 etapas desse planejamento, tá? E como eu disse, de uma forma muito simples, numa folhinha de papel, numa caderneta, numa folha de pão, o que vocês tiverem, mas escrevam, tá? Se você tem dificuldade com a escrita, com a leitura, peça ajuda aí para um familiar, para um amigo, mas tem que fazer o planejamento por escrito, porque você tem que pegar, gente, e ler, tá? Ficar na cabeça não funciona. A gente já tem tanta coisa para pensar e mesmo focado na colheita, se a gente não fizer aquele checklist, a gente vai esquecer algo importante. Eu digo isso por causa própria, tá? Por experiência, e não é nada agradável você chegar a andar 30 quilômetros às vezes, ou até mais, tá? E esquecer um bendito isqueiro ou fósforo para acender o fumigador. E sem fumaça, gente, com africanizado, simplesmente não dá para fazer colheita. É extremamente perigoso, não recomendo de nenhuma maneira, inclusive os próprios enxames podem ficar prejudicados com o estresse todo que passam durante a colheita, porque a colheita ela é um grande estresse para ela. E se você não utilizar fumaça, tá? E a fumaça, já aproveitando falando, tem que ser com aquela qualidade, né? Certinho, não direcionado aos favos, com material adequado também para fumaça. E aí, ó, dentro do planejamento entra até o que eu já esqueci de levar, a bendita maravalha. Então tem que estar tudo no checklist para você não esquecer. E você fala assim, mas isso é muito chato de fazer. Gente, os norte-americanos, eles são muito eficientes, e os orientais também, boa parte dos países asiáticos, eles são muito eficientes porque fazem checklist. Mas eu tenho 30 anos de apicultura. Não interessa. Eles têm um procedimento dentro de um planejamento, tá? E esse procedimento, que é o passo a passo, leva ao sucesso, leva à redução de custos, leva até em aumento de produtividade, porque você vai chegar na hora certa para fazer a colheita, colher na hora certa, no momento certo. E, por exemplo, depois desses 3 dias de chuva, se você fez tudo o que devia fazer, devolveu uma melgueira lá que ela vai utilizar novamente, e se está na época certa delas continuar trazendo mel, vocês não vão perder tempo e ela vai continuar ali trazendo mel, produzindo, vocês vão colher mais com um custo muito menor do que se fossem 2, 3 vezes para fazer uma colheita só. Então esse é o grande objetivo de você ter o planejamento para a colheita, que eu gosto de dividir em 2 partes. O planejamento para fazer o acompanhamento, ali, a contagem de favos e melgueiras, e um segundo planejamento um pouco antes de você ir para o campo para poder fazer a colheita. Então, levantar tudo que você precisa de equipamento, material, verificar veículo, tá? As lonas ou os recipientes, as tampas, fundos, tudo para transportar também a sua produção, a sua colheita de uma forma adequada, com qualidade, e que possa preservar aí, ó, o produto, e você possa até receber mais por esse produto devido à qualidade com que você tem com o seu mel e os cuidados que você tem com o seu mel, que você pode apresentar isso para quem vende para entreposto, pode apresentar todo esse planejamento, pode apresentar todos os passos a passo que vocês fazem durante a colheita e mostrar para o entreposto que você tem um planejamento por escrito. E o entreposto com certeza vai gostar muito de trabalhar com você ou continuar trabalhando com você por causa da qualidade. E com certeza podem aí até negociar um precinho melhor também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um conhecimento, uma informação aí repassada pelo nosso canal, Apis Money, para ajudá-los a ter um aumento de pelo menos 30% aí na produtividade do seu apiário. Um grande abraço, sucesso a todos e vamos que vamos!